Hoje é dia de Cruzeiro, hoje é dia do Cabuloso, vamos ao Mineirão, quero saber informações do Cruzeiro e começo com você, Paulo Azeredo, boa noite. Fala, Emerson Romano, abraço pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola, é o Cruzeiro fechando a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, é o último jogo desta quarta rodada e é um jogo, Romano, pro Cruzeiro vencer e realmente, quem sabe, decolar neste Campeonato Brasileiro. Isso porque vem de um resultado importante. A gente não pode diminuir o empate no Morumbi, saindo atrás, né? O Ferreirinha abriu o placar, depois o Cruzeiro empata com o Caio Jorge. Então foi um bom resultado, sim. O desempenho em campo foi bem melhor do que aquele que a gente vinha observando no Cruzeiro nos últimos jogos. E aí, então, tem a chance agora em casa, Romano, de pegar um Bahia que no Brasileiro não vai bem. Teve 3 empates em 3 jogos, mas é um time que vem regulando na temporada, na Copa Libertadores está muito bem, então dá moral e realmente traz um ânimo extra para esse time do Cruzeiro decolar no Campeonato Brasileiro. Você falava aí já da Copa do Brasil, né? O Wellington Campos trouxe a informação, o jogo na outra semana, mais pra frente, né? Jogando contra a equipe do Vila Nova dia 1º de maio, tem o Bragantino antes, então assim, é pra vencer o Bahia, Romano, e também conquistar a confiança do torcedor e a confiança interna do grupo para que todos os jogadores possam buscar um resultado diferente daqui para frente na temporada. A grande dúvida hoje, Romano, a gente tem aqui 2 novidades, né? Primeiro, o Dineno, que a gente falou durante toda a semana, a Itatiaia trouxe a informação, depois de quase 8 meses, ele se lesionou no dia 25 de agosto, um empate aqui no Mineirão contra o Internacional do ano passado, 0-0, então são quase 8 meses após a lesão, o Dineno voltando, ficando à disposição no banco de reservas, e tem um garoto também, o Murilo Hickman, que é um volante, não se sabe se ele vai ser relacionado hoje, mas na relação é a novidade. Ele ontem jogou contra o Flamengo, a derrota 1-0 pelo Brasileiro. O Cruzeiro continua bem no campeonato, mas acabou perdendo em casa para a equipe do Flamengo. Ele jogou só o primeiro tempo, então não se sabe se é para relacioná-lo aqui, ficar como opção. Ele tem agradado nos treinamentos ao treinador Leonardo Jardim. Então, Romano, é jogo para chegar, vencer com novidades. Agora, a grande dúvida é o time. Será que ele vai repetir a equipe? A base, acredito que sim, né, Romano? O time, como eu disse, teve um desempenho diferente, foi muito bem contra o São Paulo, então a base daquele time deve ser repetida. Ele tem o Jonathan Jesus que volta e que com ele vinha sendo titular, mas o Vidalba tem se apresentado bem, tem agradado ao treinador. Será que ele vai trocar na zaga? Será que o Vidalba pode ir para lateral, onde já jogou também com o Leonardo Jardim? A zaga, tendo Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, na lateral direita, devido talvez ao esquema de jogo do Leonardo Jardim, o Fagner deve permanecer. Aí teria o Cássio com o Fagner, com o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus ou Vidalba e Kaique ou Vidalba também. E o meio-campo, Lucas Romero com Lucas Silva, deram uma sustentação legal. Matheus Pereira, vai com o Christian? Vai meter mais um atacante? E na frente, Caio Jorge e Wanderson devem ser mantidos. Se for com mais um atacante, Dudu ou Gabigol brigam por esta vaga. É a grande dúvida, Romano, se vai mudar o time, se vai manter o time que empatou com o São Paulo e quem vai entrar nesse time, hein, Romano? Eu passo a bola pro Edu. E aí, Edu, você acha que ele mexe nesse time? Romano, é difícil da gente cravar, né? Pelo rendimento do Cruzeiro no Morumbi, apesar de não ter trazido a vitória, e em comparação às outras atuações da equipe, eu acho que se o Leonardo Jardim repetir o time, não é nenhum absurdo, pelo contrário. É você respeitar o que aconteceu no Morumbi, cara. Todo mundo foi bem, o Cruzeiro fez um jogo diferente, competiu muito mais, um sistema defensivo mais seguro, um sistema ofensivo que jogou e entregou mais sem a bola também. Então, não vejo problema nenhum no Leonardo Jardim repetir a equipe agora. Ele tem boas opções. O Jonathan Jesus retornando é uma boa opção, apesar do Vidalba ter ido muito bem, ter feito um jogo muito seguro. Você pode retornar com o Jonathan Jesus, colocar o Vidalba como lateral, que é um cara que dá mais consistência pelo lado esquerdo, e trocar Wanderson por Dudu, por exemplo. É uma opção, ou deixar o Wanderson jogar para a direita, tirar o Christian e voltar com o Dudu para o time, ou então manter Christian de um lado, Wanderson do outro com Caio Jorge. Gabriel Barbosa segue sendo ótima opção.
Muito boa opção. Será que é um jogo que vai favorecer o jeito do Cruzeiro jogar na cabeça do Jardim? Hoje à noite favorece a entrada do Gabriel Barbosa? Porque a justificativa foi essa. Pela característica do jogo contra o São Paulo, era melhor ter o Caio Jorge e não o Gabigol. E ele falou, foi muito claro na coletiva, eu enxergo o Gabriel Barbosa como um segundo atacante. Pode ser que a gente tenha Caio Jorge e Gabigol hoje, diante do Bahia. Mas, pensando naquilo que a gente já viu do Cruzeiro antes do jogo contra o São Paulo e no jogo contra o São Paulo, eu repetiria a equipe. Pois é. O Esporte da Itatiaia agora tem novos canais exclusivos no X, antigo Twitter, no Instagram, no Facebook. Siga o @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia. Como chega este Bahia, o tricolor da Boa Terra, para encarar o Cruzeiro? Quem chega com informações aqui na Turma do Bate-Bola é Rafael Leal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Romano, boa noite para todos que nos acompanham na TBB. É o tricolor de aço, querendo a primeira vitória na Série A do Brasileirão 2025. O Bahia tá invicto no Campeonato Brasileiro, ainda não perdeu nenhum jogo, mas só empates, né? E inclusive 2 empates em casa, um na estreia contra o Corinthians. Bahia tava vencendo o jogo, tomou um empate na segunda etapa, e o do final de semana, o empate amargo contra o Mirassol por 1-1, sendo que teve momentos ali no jogo em que o Esquadrão de Aço poderia ter sido derrotado, né? Não fossem os gols anulados ali na Arena Fonte Nova. O Bahia, que vive uma boa fase em 2025, tem apenas 2 derrotas na temporada. E o Rogério Ceni, que ganhou um reforço importante para o jogo de logo mais contra o Cruzeiro. Lúcio Rodrigues viajou com a delegação do Bahia, veio a Belo Horizonte, era dúvida, ficou de fora inclusive desse jogo contra o Mirassol. O William José jogou como titular na ocasião. Hoje o Lúcio está à disposição do Rogério Ceni para encarar a Raposa. Romano, Panzi, todos que nos acompanham, provável Bahia que deve ir a campo com a seguinte formação. O goleiro é o Ronaldo, Santiago Arias ou Gilberto na lateral direita. Aí no miolo de zaga, David Duarte e o Santiago Ramos Mingo, com o Luciano Juba ou o Rezende. Caio Alexandre, Jean Lucas ou Eric e Everton Ribeiro. Cauli ou Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Por que tantos cis? Tantas possibilidades. Rogério Ceni sabe que o time já disputou 27 partidas na temporada, que a turma tá com os níveis, né, de cansaço lá em cima. Então ele tá tentando mesclar para poder ter todos os jogadores à disposição, porque o Bahia ainda tem Libertadores, Copa do Nordeste, Copa do Brasil para disputar, além da Série A do Campeonato Brasileiro, viu, Romano? Pois é, mas mesmo assim um time forte, hein, Edu? Time fortíssimo, lado esquerdo muito forte, com o Luciano Juba, com o Pulga, que vem fazendo uma temporada de 2025 muito acima da média, um meio de campo fortíssimo, né? Esse Caio Alexandre joga bola, barbaridade. Não tem o Canu, né? Perdeu o Canu, uma lesão grave na panturrilha, vai fazer falta na temporada pro Bahia, mas tá na hora do Cruzeiro dar a resposta, né? Em sequência, porque eu acho que a resposta já veio contra o São Paulo. Mas é o que eu falo aqui, o recorte de um jogo ele é sempre pequeno, seja para o lado negativo ou para o lado positivo. É muito importante que o Cruzeiro apresente uma sequência, independentemente do adversário ser forte ou não. É hora do Cruzeiro chegar hoje no Mineirão, voltar a fazer um grande jogo, para aí sim recuperar a confiança. E tomara que o Jardim faça as melhores escolhas hoje, como fez no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Pois é, são 6h50, mais Cruzeiro, Paulo Azeredo. Bom, vamos falar agora então, Romano, sobre a questão do público, né? Havia uma previsão registrada em ata anteriormente de 29 mil. Sinceramente, não sei se chegaremos a esse número. Ontem, Cruzeiro divulgou, né, que bateu a marca dos 20 mil. E eu chequei agora há pouco, a gente tinha passado um pouquinho dos 20 mil. Mas fica aqui o convite para você que tá agora aqui ouvindo a Turma do Bate-Bola, você cruzeirense, que tá com a dúvida na cabeça, vou ou não vou? Hoje é o dia. É o dia de você vir ao Mineirão, apoiar o Cruzeiro. É um jogo muito importante pro Cruzeiro, como todos os outros, mas agora, Romano, como eu disse, é o jogo da reação, é o jogo de virar a chave, de pular várias posições na tabela, de já entrar domingo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, almejando coisa ainda maior,
G4 da competição. Então é a hora do cruzeirense vir ao Mineirão, apoiar o Cruzeirão Cabuloso em busca da vitória contra o Bahia. Então pouco mais de 20 mil vendidos, há uma previsão de quem sabe 23 mil, mas estou apostando quem está ouvindo agora, a Itatiaia virá ao Mineirão e vamos passar aqui dos 25 e todo mundo gritando de forma dupla, hein? Gritando 2 vezes mais para que possa empurrar o Cruzeiro nesse jogo complicado, como disse o Edu aí, contra o bom time do Bahia. Pra gente fechar aqui também, Romano, uma informação sobre o feminino do Cruzeiro. O time feminino segue com boa campanha no Campeonato Brasileiro. Agora à tarde, as cabulosas, venceram o Internacional por 2-1 em Santa Cruz do Sul. A Bianca Brasil, que é a craque do time, né? A camisa 10, ela marcou, e também a Isabela Capelinha marcaram os gols do Cruzeiro, que reassume então a vice-liderança da competição, chegando a 13 pontos, mesma pontuação da líder Ferroviária, que leva vantagem nos critérios de desempate. Então, portanto, as cabulosas também estão muito bem no Brasileiro, e chegou a hora então dos jogadores do Cruzeiro pegarem inspiração também nas cabulosas, partir com tudo, Romano, pra cima do Bahia, vencer o Bahia, chegar quem sabe lá até o G6 do campeonato, e aí só olhar pra cima, só olhar pro céu, Romano, só buscar G4 e quem sabe lá na frente também, no final do ano, o título desse Campeonato Brasileiro, viu, Romano?